E aí, pessoal, tudo certo? Como é que vocês vão nessa quarentena? Época difícil nesse ano. Estamos passando por muitas complicações, mas esperamos que dê tudo certo, né? Hoje a gente vai falar, eu e meu grupo, nós vamos falar sobre a primeira geração poética brasileira, um período muito importante na história do Brasil. Então, vamos nessa! A primeira geração poética brasileira, ela teve início no século XIX, começando no ano de 1836 e sendo finalizada no ano de 1852. Nessa época, o Brasil estava sofrendo uma mudança em seus pensamentos e ele estava deixando de se guiar pelos padrões europeus da época e começando a pensar por si só, pensando de uma maneira independente, assim começando a independência do Brasil. A independência do Brasil ela ainda era muito recente durante o século XIX. E isso fez com que os escritores e poetas desse período de transição buscassem uma nova temática para os seus poemas e para os seus livros. Uma temática mais nacionalista, mais assim, a cara do Brasil. Aí, por causa desse tema nacionalista, os índios brasileiros foram muito citados e explorados culturalmente, e essa fase de exploração foi chamada de indianismo. E a junção dessas duas fases da primeira geração poética, ela forma um binômio que representa a geração, que é o nacionalismo e indianismo. Vida de duas partes. A primeira é Suspiros Poéticos e a segunda é Saudades. Então, na primeira parte é constituída de 43 poemas sobre os mais diversos temas, como poesia, cristianismo, mocidade, fantasia e várias outras coisas. No poema podemos ver indicações de onde o autor estava no momento que ele escreveu os poemas, como Brasil, Bélgica, Suíça, França e Itália. Na segunda parte, que é as Saudades, é dedicada à saudade do que o autor sentia ao escrever aquilo. São 12 poemas sobre pátria, família, amigos, enfim, pessoas, fatos e lugares, o que dava saudade ao poeta. Então, agora eu vou ler um poema, que é da primeira parte, que é Suspiros Poéticos, que o nome é A Fantasia. Para dourar a existência, Deus nos deu a fantasia, quadro vivo que nos fala, dá uma profunda harmonia, como um suave perfume que com todo se mistura, com o sol que flores cria e enche de vida a natura. Como a lâmpada do tempo, nas trevas sozinha vela, mas se volta a luz do dia, não se apaga, é sempre bela. Dos pais, do amigo na ausência, ela conserva a lembrança, aviva passados gozos e nos desperta a esperança. Por ela sonhou acordar, subo ao céu 1000 mundos gero. Por ela, às vezes dormindo, mais feliz me considero. Por ela, meu caro Lima, viverá sempre comigo. Por ela, sempre a teu lado, estará ao teu... Eu vou falar um pouco sobre os principais autores do romantismo no Brasil. Um dos principais foi Gonçalves de Magalhães, que ele foi um dos precursores assim da literatura aqui, do romantismo. Ele é considerado um marco do romantismo aqui. E as obras dele têm características muito fortes, como o sentimentalismo, o nacionalismo e o indianismo, que aparecem praticamente em todas as obras que ele tem. Inclusive na principal obra dele, no principal livro dele, que foi Suspiros Poéticos e Saudades, que foi muito famosa na época e é famosa demais hoje em dia também. E outro autor muito importante da primeira geração poética foi Gonçalves Dias, nascido no Maranhão. Ele foi também jornalista e professor, além de poeta, né? E ele é considerado o primeiro grande poeta da literatura brasileira. Ele e o Gonçalves de Magalhães foram os principais. E como Gonçalves de Magalhães, ele carrega praticamente as mesmas características. Ele carrega indianismo, sentimentalismo medieval. Ele também procura a idealização de heróis e exalta muito a natureza, que são características muito fortes da primeira geração, não só dos dois autores, mas da grande maioria dos autores da primeira geração. Esses dois foram os principais autores da primeira geração. Tiveram outros, mas geralmente quando a gente estuda a primeira geração poética, são esses dois que aparecem mais, que a gente se aprofunda mais na história. Mas também teve Joaquim Manoel de Macedo, que ele foi o criador da obra Moreninha, que foi o primeiro romance brasileiro, que também foi muito famosa na época.
e é muito famosa hoje em dia, que a gente estuda ela, é muito importante para a literatura brasileira hoje em dia. E também José Martiriano de Almeida, que ele não foi tão famoso pela trajetória, pela vida dele, mas ele teve umas obras muito famosas também no passado e hoje em dia, como o Guarani, Iracema e o Sertanejo. Bom, em relação às características da primeira geração romântica brasileira, a gente tem uma que é a exaltação da natureza, que é relatada devido a os românticos irem para a natureza para um lugar de descanso e poder pensarem, e tem também como forma de inspiração para suas obras. E é uma das obras mais importantes de Gonçalo Dias, que foi a Canção do Exílio, foi feita enquanto ele estava na natureza. E também tem outra característica que é a idealização do amor e da mulher, que levava em fato que as mulheres também eram usadas como forma de inspiração para as obras desse período, e elas eram consideradas perfeitas, sem falha nenhuma, pois elas eram tudo para os homens naquela época. E também a gente pode levar em conta o egocentrismo nesse período, pois os poetas eles escreviam suas obras, seus trabalhos todos, e eles não davam muita bola para a opinião das outras pessoas. Na primeira geração do romantismo, temos como uma das principais características o nacionalismo ufanista, que é a idealização do país, tipo, a pátria amada, Brasil. Também temos como característica a idealização do índio como um herói. No continente europeu, os cavaleiros medievais eram considerados representantes de um bom herói. Já no Brasil, era o índio por lutar pela sua pátria. Um exemplo disso foi o primeiro contato dos índios com os portugueses, que os portugueses tinham muito armamento, muito mais avançado que o dos índios, e mesmo assim os índios brigaram pela sua pátria, pelo seu território. A primeira geração romântica no Brasil é o período que corresponde de 1836 a 1852, baseado no binômio nacionalismo e indianismo, onde seu marco inicial foi a publicação de Suspiros Poéticos e Saudades, do escritor Gonçalves de Magalhães. As principais características da primeira geração romântica são a exaltação da natureza e da liberdade, religiosidade, figura do índio ou indianismo, sentimentalismo, emoções, nacionalismo ufanista e o brasileirismo. Mas um dos principais poetas foi o José Martiano de Alencar, onde ficou conhecido por seus romances regionalistas, históricos e indianistas, dos quais ficaram suas principais obras foram o Guarani, Iracema e o Sertanejo.